8º dia de Pode Criar e ó, tá uma loucura, porque antes da gente começar a gravar aqui o que a gente já fez e refez, porque gravar com um amigo, cara, esse cara aqui eu não aguento, a gente começa a conversar, dar risada, a Diane ali, ó, dirigindo a gente, dando altas dicas, mas vamos lá, a gente vai conseguir, gente, concentração, hein? Nossa. Mas pra começar, eu queria dizer que esse cara aqui, Dieguinho Rodrigues, obrigado, meu rei, por estar presente. Eu que agradeço. É o cara responsável pela fotografia do projeto, é o fotógrafo. Você tá gostando? Cara, não só tô gostando, como eu me sinto abençoado, Tico. É mesmo? Sim, eu me sinto abençoado. Toda vez que eu olho pro projeto Pode Criar, com a equipe que a gente tem, com as pessoas que estão no projeto, a fotografia, o espaço, cara, tá muito foda. Olha isso, tá muito legal, cara. Tá muito legal mesmo. Pô, feliz esse feedback. E o pessoal tá falando? Sim, a galera manda inbox. O Criar esses dias, inclusive, obrigado, o Criar fez um post, né? Divulgando o nosso projeto do Pode Criar e tal, contando a história dos alunos, veteranos. O que choveu de inbox falando que o projeto tá foda, que legal, fotografia show. Que bom. A galera gosta mesmo, gosta muito, tipo, muito mesmo. É um cinema guerrilha nosso, né? É, sim. É fazer com brincar isso, né? Fazer com o melhor que a gente tem. E você tá gostando? O que você tá achando? Tô gostando. Eu acho que não existe fotógrafo satisfeito 100%, né? Né? Qualquer projeto, qualquer outro fotógrafo que vai fazer, ele sempre acha que dá para melhorar mais. Sim. A gente nunca tá 100% satisfeito, né? Sim, eu vejo vocês aí no bastidores, você com a Diane ali arrumando, montando luz e vai pra lá e vem pra cá. Eu acho esse cuidado, pô, muito especial, cara. Obrigado, Diego. Mas vamos contar a sua história, né? Vamos contar como que você chegou aqui no Criar, como que foi esse início. Você já era apaixonado pelo audiovisual? Como que foi, assim, tipo? Eu já era apaixonado, sim, e eu não imaginava que eu gostava tanto. Tanto que eu sou da época do VHS. Cara, também. Acho que a maioria dos jovens que estão assistindo a gente nem imagina o que é isso. Nem imagina. Né? E era uma cultura, né? Você ir pra locadora, pegar VHS. Num filme que lançava. Final de semana, né? Assistir o filminho. Era. E na época era bem baratinho também. Então era meio um programa. Ir pra locadora, pegar um filme e assistir com o pessoal e tal. E pra mim era até mágico, assim. Não sei, era um momento de lazer muito... Eu gostei muito de música, né? E aí descobri uma paixão que era filmes. Enfim, eu consumia o que saía. Você tinha quantos anos, mais ou menos, na época? Você lembra? Talvez, sei lá... De que eu me lembro de começar a assistir filme, acho que eu tinha uns 13 anos, assim. Porque eu comecei a ter uma noção mesmo, sabe? E alugava. Todos os streamings que saíam na época. Era Blockbuster. Sim, era uma das locadoras mais famosas, né? Tinha Blockbuster e tinha 2001. 2001, é verdade. Eram as duas mais famosas. Assim, inclusive, 2001 sobreviveu até bastante tempo, né? Mais tempo do que a Blockbuster, eu acho, né? A Blockbuster fechou antes. E essa época era muito boa. E eu comecei a pegar paixão pelos bastidores dos filmes. Então era muito bom, cara. E eu pude ver como é que aquilo era feito, né? Você assistia o filme, aí você achava incrível e tal, e aí eu tinha essa curiosidade de tipo assim, como é que foi feito? E aí o make-off dava essa opção, né? Que você escolhia lá as legendas, o idioma que você assistia o filme, e tinha a opção making-off, e às vezes até a papo da direção, né? Comentários. Mas uma dúvida, tipo, você era fascinado pela questão técnica, ou era mais a atuação dos atores? Você lembra mais ou menos o que te fascinava, assim? Ver os bastidores, né? Eu acho que eu sempre tive curiosidade de saber como aquilo funcionava. E entender como é que era esse mundo, né? Dentro de um filme e tal. Porque, às vezes, a gente só assistiu o filme, né? Você fica encantado ou chocado pela história. No making-off, ele te dá os bastidores, uma linguagem até mais fria, né? De como aquilo está acontecendo, né? Então, ok, o ator estava desarmado, estava passando roteiro ali com o diretor, e eu falei, uau, será que é assim, então, antes de uma cena? Maquinaria, tudo aquilo funcionando, que eu não sabia, né, o que era aquilo. E uma coisa que me encantei foi quando eu vi a câmera. Eu vi aquilo que eu fui descobrir para mim que era o meu objeto de desejos, né? E achei lindo, aquela coisa gigantesca com uma lente na frente, eu não sabia que era aquilo. E antes, assim, eu não sei qual filme você assistiu mais ou menos, qual era o período.
Mas você tinha aquelas imagens dos caras sentados na cadeira com uma câmera gigantesca, né? Verdade. Assistindo e tal. Cara, isso... Realmente tem um fascínio aí, né? Tem. Existe a grua, né? Pra quem não sabe o que é grua é um equipamento que permite a pessoa gravar, que hoje a gente tem o drone, né? Que consegue gravar do alto, mas antes a gente não tinha. Tinha que o cameraman subir até lá em cima, e aí tinha alguém operando a grua e tal. Aqui no Criar, inclusive, tem uma. Tem uma, é verdade, aqui no CRIA tem. E é verdade, é uma das coisas que me chamava a atenção. O operador na grua. Achava bonito, assim, a posição e tal. E eu falo, uau, o que é isso aí? Tal. Beleza. E eu morava no Real Parque na época. No Real Parque abriu um projeto chamado Projeto Casulo. Nesse projeto eu passei a fazer teatro. Depois eu fiz música. Fiz instrumentos, no geral, assim. Casulo, só pra galera entender, era o que? Era uma ONG? Era uma ONG. Era uma ONG? É uma ONG que abriu lá no Real Parque na época que eu morava. E dali que eu, nas aulas, colocaram um cartaz escrito assim, Instituto Criar, TV, Cinema, Novas Mídias. E aí tinha uma camerinha. Eu sei que tem o logo do Criar, que às vezes é uma cadeira com um livro, né? Mas tinha uma camerinha. Eu falei, câmera? O que é isso aí? Aí me explicaram, papapá, e tinha que fazer a pré-seleção. Tinha que me inscrever e fazer a pré-seleção. Eu quero fazer. E a Gleice, que já deu entrevista aqui, mora no Real Parque até hoje, né? Sim, sim. Ela falou, Diego, se tu quer fazer, eu já fiz. Ela me explicou como é que era. E na minha cabeça eu falei, eu quero muito fazer. Sabe? Eu não entendia zero. Mas eu queria saber como é que era câmera, filmar, né? Porque já vinha daquela paixão de olhar os filmes, Isso. bastidores. Exato, foi daí. E eu lembro que me inscrevi rapidamente, depois que eu soube disso. Esperei ser chamado, vim aqui no processo de seleção. Foi um dia. E aí o processo de seleção como foi, né? Basicamente, a gente foi passando por 3 setores aqui das oficinas, né? De cara, eu queria câmera, de cara. E assim, não é falta modéstia, não. Eu queria câmera. Eu mirei e falei, é meu. Não sei. Sabe que você sabia que... Você sentia que senti- aquela oficina era feita pra você? Já era, assim, é. Eu passei por outras, eu passei por Qual produção. foi o seu professor na época? Foi o Olindo. né? Olindo. Foi o Olindo. Ah, também, cara, o Olindo, velho. É. Ele tem uma narrativa e um jeito de contar a coisa que é, tipo... Quem conhece... É muito artístico, né? Ele era o professor que inspirava, né? Inspirava. A criatividade, né? Exato. E aí eu passei por outros setores, né? Eu cheguei a passar, fiz um pouco de áudio, porque me interligava um pouco com música e tal, e eu queria saber como é que era a música no cinema, sei lá. Era muito cru. E fiz um pouco de produção, mas assim, ó, fiz essas duas, mas ó, é câmera. Câmera, você já É tinha câmera. E eu tava no cangote, já fiquei ali na porta. Não sei, meu espírito era câmera. Mais uma dúvida, tio. Você teve essa certeza, mas quando você fez a pré-seleção no Criar, você já tinha certeza que você ia passar também na pré-seleção? Sim, eu não sei te explicar. Eu tinha certeza que eu tinha que estar aqui, sabe? Era uma vontade que me dava certeza. Era uma questão de fé mesmo, sabe? Que você falou, não, cara, eu vou estar lá. Eu já me vejo lá, né? Contando isso é meio estranho, porque eu nunca parei para pensar que eu tinha tanta convicção que eu estaria, sabe? E onde a gente está hoje, né? E dito e feito. Entrou no Criar. Entrei e fui para a câmera. Fui para a oficina de câmera. Aí ali eu aprendi um universo novo, né? O Lindo explicou tanto a parte técnica das coisas, como funciona, papapá. E aí dali comecei a ter contato com mais filmes. E foi o Criar que me deu essa margem, né? Esse olhar, né? Esse olhar. Educação. Tipo assim, ó, pô, tem outro diretor aí. Vê a filmografia desse cara. E agora eu assim, nossa, pra mim é esquisito, novo, tal. Numa dessas descobertas aqui no CRIA, porque tinha oficinas, né? Tinha oficinas que você assistia filmes. E num desses eu fui descobrindo talvez uma veia minha, assim, de que eu admiro mais, assim, né? São os filmes mais existenciais, assim. Então, sei lá, foi primeiro, aqui no CRIA foi quando eu conheci o Lars von Trier, por exemplo, que é um diretor polêmico. Eu sei que você é apaixonado por esse Dinamarca. diretor. É um cara polêmico e tal, mas e aí quem passou pelo CRIA, a gente tinha salas de filmes, né? A gente escolhia um filme e vinha ver. Eu assisti um filme do Lars von Trier que ninguém ficou na sala. Qual que é o nome do filme, você lembra? Dançando no Escuro.
Ah, que tem a Bjork, né? Que tem a Bjork, que é um musical. E é muito pesado, né? Ele é pesadíssimo. Mas é um universo novo, foi um universo novo para mim. Então eu me aprofundei mais nisso. Eu falei, nossa, existe isso aqui? Que é meio desconfortante e tal. Eu falei, uau, isso aqui é outro cinema, isso aqui é uma outra coisa. Né? Até o filme de terror mesmo, que depois eu fui querer saber mais também de por que me causa terror. Ou outros filmes mais melancólicos, que eu também gosto muito, que tipo me faz estar assim, sabe? E querer me entender também. Então era ótimo. Eu até lembro, com muito carinho, que tinha uma oficina que a gente registrava como se fosse uma cápsula do tempo. A gente registrava aonde você quer estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui a 15 anos. E aí eu fui almejando, tipo lá, de 15 anos para frente, eu almejava estar em grandes sets, fazendo longa, fazendo comerciais, né? Na minha cabeça tudo isso era muito grande, né? E esses dias, um tempo atrás, eu cheguei a ver esse livro. Você ainda tem esse livro? Tem. Porque quando a gente conclui o curso aqui, fica um livro de registro de tudo que eu fiz aqui. O CRIA, ele teve esse cuidado de registrar quase tudo que eu tinha aqui. De né? atividade. Isso, aí parece que esse acervo foi para um livro e cada aluno teve o seu, pelo menos na minha turma. E tá lá essa carta. E me marcou muito, né? Porque depois eu passei por outros lugares e você fala, nossa, eu realizei algumas coisas, sim, que eu almejei, que eu desejei no dia, né? E eu lembro com muito carinho dessa oficina. Mas uma dúvida que me veio aqui, Tico. Durante o seu processo do curso, você tinha muito aquela expectativa de onde você ia trabalhar quando finalizava o curso? Na minha época eu lembro que quando estava chegando no final a galera, será que eu vou conseguir trabalhar na MTV? Sim. Será que eu vou trabalhar numa emissora? Eu vou para uma locadora de equipamentos? Como foi para você essa expectativa de terminar o curso e ir para o mercado de trabalho? Na época, era muito hype a TV. Era muito hype, assim. Porque a TV acho que era o mais próximo que a gente tinha acesso. A gente consumia, né? A MTV foi onde a gente se conheceu até. Sim, verdade. Que foi o lugar que a gente teve contato ali, né? A MTV, eu já consumia MTV. Eu chegava da escola e eu deixava... Eu consumia muito videoclipe na MTV. Quando acabava o vídeo no clipe, eu ia pra Mix. Então eu ficava na Mix e ficava na MTV. Porque eu fazia minhas coisas em casa tal, e deixava lá ligado. Deixava ouvindo o som, né? Enfim, MTV, TV, né? E aí, quando, no fim do curso, a gente foi saber que eu poderia estar lá, foi uma outra convicção que eu tive. Eu falo, cara, eu preciso ir pra lá. É meio que tipo assim, eu preciso. É a minha cara estar lá. Você já era apaixonado por música, você tinha se apaixonado pelo audiovisual, você falou, pô, aqui vai ter encontro dos dois, né? Sim. E na época, o Olindo, eu acho que ele viu também, que eu... O perfil e tal. Né? Acho que ele foi muito mais pro meu perfil de estilo, eu era mais metal, assim. E ele falou, pô, o Diego respira música, né? Então talvez ele creu que poderia ir pra lá. Foi uma intuição dele. Que eu acho que eu fiz de tudo também para ele pensar que fosse isso, sabe? Eu acho que eu forcei essa barra. Né? Eu forcei essa barra, de certa forma, essa é a verdade. E ele me direcionou. Diego, você quer ter cara de MTV. E dentro de mim eu falei, é isso mesmo. Mas foi a primeira entrevista que você fez? Tipo, quando você saiu da... Foi a primeira e única. Caraca, que sorte, cara. Foi a primeira e única. Isso é muita sorte, sabia? Teve alguns alunos aqui que já vieram e contaram. Verdade. E não passaram na primeira. Não. Fizeram uma, às vezes fizeram uma segunda. Sim. Eu mesmo. Eu, antes de eu entrar na área, tipo, até te contando, eu passei por uma locadora de equipamentos. Boa. Eu lembro de não ter passado, e na MTV a segunda foi onde eu passei. Ótimo. Cada um teve um processo. A Luciana, que já deu entrevista pra gente aqui... Ela também foi... Foi comigo. Ela não ficou, eu fiquei. Depois foi a da Lila, enfim. E foi assim, a Selminha indicou lá, né? Saudosa Selminha. A Selminha é anjo. E entrei na MTV, né? Você foi muito nervoso no primeiro dia? Como que foi pra você, assim?
Foi porque foi uma mistura de encanto também, né? Uau, aquele prédio. Tudo era muito novo pra mim, né? Assim Ficava como ali na Afonso Bovero, né? Até hoje tem o prédio, até sabia? hoje lá. Outro dia eu passei lá em frente, assim, tipo, nossa, bateu uma nostalgia, né? Porque foi lá que a gente se conheceu, né? Foi. Foi lá a gente criou nossa amizade, é verdade. Dali começou tudo, né? Aham. Pelo menos pra mim também, ele começou tudo, assim, pra valer, né? E essa minha me jogou pra fazer a primeira entrevista lá e Deus queira que eu fiquei. Né? A Luciana, que já deu entrevista aqui, né, pra gente, Ela foi junto com você, inclusive. foi junto, ela mas não comentou. ficou. Aham. Depois entrou a Dalila. Mas eu fiquei de cara, assim. Gostaram de mim, não sei. Foram com a minha cara, né? O Marcelo, foi o Marcelo Nunes, né? Marcelo Nunes, o nosso amigo, o nosso primeiro chefe, né? Marcelinho. Né? Verdade, na área do audiovisual, o primeiro chefe, cara. O primeiro chefe é o Marcelinho Nunes. Só que verdade. ele foi direto e reto. Porque eu fui lá cheio de fantasia. Aham. E câmera, e luz, sei lá o que. Ele falou, amigo, que aí é o mercado, né? Falou assim, ó, a gente tem umas demandas aqui, já tem coisas pré-programadas, a gente precisa fazer realizar. Então, foi aquele primeiro baque de quando você sai do CRIAC, que você acha que você vai fazer produções mais Artística, né? Uma coisa mais criativa. criativa, você vai ter tempo e não. Pelo menos para TV não era assim. Mas esse baque do mercado, ele te colocou num lugar que você ficou desanimado? Ou você sentiu, assim, opa, entendi, mas ainda gosto da área? Como foi pra você na época? Eu peguei um pouco no tranco. Porque a verdade é que não tem glamour. Bastidores não tem glamour, né? É trabalho, mas é muito bom também, Aham. né? Tem o trabalho braçal, tem o trabalho... Mas você criar também. Então você cria luz, você faz aquela estrutura toda acontecer, né? E para mim era novo, era TV, era uma outra logística, era um outro conceito. Você lembra de algum programa, assim, dentro da MTV que te marcou? Algum projeto? Como que foi? Você lembra? Eu lembro que a gente fazia muito, a gente saiu até junto algumas vezes, o Top Top, Ah, o Top Top. que era com a Que era com o Marina Léo Madeira, Persson. né? Isso. E a Marina Persson, sim. E a gente, Cara. e era uma externa, a gente saía bem cedo, Aham. e a gente gravava em, às vezes, 2, 3 locações. E a gente tinha que ser criativo, né? Porque a gente tinha que fazer vários fundos diferentes. Verdade, eu lembro. O bom nosso, que a Marina e o Léo eram muito bom de texto. Então, a gente matava aquilo muito rápido. Cara, nossa, você fez eu voltar no tempo, Dieguinho. Porque eu lembro muito bem que, tipo, cada indicação que eles davam era um plano, você lembra disso? Eu lembro que eu gravava algumas vezes com o Raul de Góes. Isso. Que eu acho que ele era um dos câmeras que mais fazia o Top Top na época e tal. Isso. E aí era uma luz, né, que montava pra cada plano. Para cada plano. Então, isso era gostoso de fazer. Era bem trabalhoso. Era top 10, era 10 indicações, eu acho. Top né? top, uma Aham, coisa assim. Uma coisa assim, aham. Esse era um dos programas que eu gostava de fazer. Eu também realizei uma coisa pessoal, mas que também foi um trabalho árduo de fazer e foi muito bom também, foi o Hermes e Renato. Cara, o Hermes e Renato era incrível. Hermes e Renato. Era uma diária bem cheia, né? Você lembra na época, quando a gente gravava assim, com ele? A gente saía de manhã e voltava só à noite. Só né? à Era, noite. tipo, uma diária Bem completa, cheia, assim, bem né? cheia. Mas pra mim eu tava realizado, né? Eu tava gravando com os caras que eu assistia. Caras que eu ria junto com os amigos. Consumia na escola, esse Cara, tipo de eu coisa. arrisco a dizer, não sei se você concorda, assim, Tico, mas que o Hermes e Renato foi um dos primeiros programas de linguagem de humor que tinha a questão das sketches, assim, sabe? Dessa coisa de você ter vídeos rápidos, como se fosse Porta dos Fundos, faz, você lembra? Ele tinha uns quadros, assim, rápidos, né? Eles se inspiravam no Monty Python, né? Ah, legal. Que eram os ingleses e tal. Mas sim, acho que trazer pro Brasil eles fizeram uma Eles coisa mais fizeram, crua. assim. Muito legal. Pô, e o VMB? A gente fez a VMB, lembra? Cara, eu lembro. Era muito legal o processo era da muito VMB. legal. Era muito muito legal legal. mesmo. O VMB eu lembro que na época quando eu fazia, meus amigos assim, quando eu contava, cara, porque era de muita audiência, você lembra? Sim. A internet não tava alta igual hoje que você tem o YouTube, né, que você consegue selecionar seus vídeos e tal. E eu lembro que o VMB tinha essa coisa de todo mundo querer assistir, porque os artistas estavam lá e tal. Eu lembro do Racionais, cara, foi um dos últimos, você lembra? Se não o último, né? Você fez um ensaio dos caras, né, Foi. Diego? Eu lembro que você foi pra mim. Cara. Fiz o ensaio deles e vi eles no palco, assim, foi incrível, né? Eu sou fã do Racionais. Então, tipo, ter visto os caras ali no VMB e tal, foi... Aham. E a MTV foi bom, né, Tico, pra gente, porque ela deu a possibilidade de a gente conhecer os caras que a gente gosta. Sim, isso é Eu verdade. mesmo, eu conheci o Igor Cavaleira lá, do Sepultura. Cara, que foda.
E é um cara que eu já acompanhava, né? Sempre fui Você do admira, né? fui Eu do lembro que você metal. sempre comentou de rock e tal. Eu era muito do metal e eram os caras que me formaram, assim, de uma parte pra música, assim, né? Conheci ele, aí conheci um dos Ramones, uma vez foi lá, tava fumando na porta. A gente foi trabalhar, sabe? Que foda. E aí eu nem imaginei. Aí depois o Casé ia fazer entrevista com ele. Aí eu saquei que era um dos Ramones, aí até caiu minha ficha. Sem falar do Casé também, né? Que pra mim era um cara que eu gostava também, que eu assistia, um cara muito carismático. E de um tempo depois, tá trabalhando com ele, né? E amigos me falaram, nossa, você conhece o Casé? Como que ele é? Não, tal. E o pessoal era muito legal, né, man? Lá, era um clima muito bom, assim. A gente trabalhava, mas era muito legal. E aí na MTV você ficou quanto tempo lá, tio? Eu fiquei praticamente até fechar. Porque eu cumpri meu contrato lá de estagiário, fiquei 1 ano. Aí na época, se renovou por mais alguns meses, 1 ano, mais 1 ano. Aí eu fiquei mais um tempo. Dali eu comecei a fazer freelas. Por conta do contato que você fez com o pessoal da MTV, foi isso? Porque como eu era da área técnica, a gente tinha contato com muita gente, muita gente, muita gente. E aí começou a pintar oportunidades por fora. E pra mim era bom, né? O pessoal gostava do meu trabalho, assim como gostava de você também. A gente começou a pingar coisas por fora, né? E aí ele começou a abrir um leque pra fora, né? Mas a MTV fica até o fim. Até o fim, assim, como freelance, um freela fixo, né? Então eu fazia coisas por fora e ET de MTV. Eu lembro que esse último dia da MTV, eles fizeram até um especial de fazer uma live. Hoje a gente chama de live. Show de live, né? Mas na época foi o programa ao vivo, né? 24 horas, você lembra disso? Pegou desde do primeiro horário ali da manhã, foi até o final da noite para mostrar a galera trabalhando, de produção. Você tava nesse dia também? Você participou? Sim, tava. E eu tava nos bastidores ali, trabalhando mesmo, né? Então a gente teve que armar quase todos os estúdios do prédio, externo lá embaixo. Então porque teve artistas, né? Foi artista tocando lá embaixo. Teve ex-VJs aparecendo também, nos outros estúdios do prédio. Então tinha, sei lá, 3 estúdios, 4, transmitindo. Aí cortava indo lá pra baixo com o artista. Nossa, pensando hoje, que legal que eles fizeram isso, né? Foi legal. Que homenagem, né? E tá no YouTube. Sim. Tá no YouTube. Quem quiser ver. Pra quem quiser assistir, é só entrar lá no YouTube. O último dia da MTV, tá todo mundo lá. Tá, e aí acabou a MTV. Eu lembro que foi aquele chororô. Eu fiquei muito triste, cara, quando eu soube da notícia, assim. Eu lembro que na época o meu coordenador era o Ricardo, ele me chamou pra conversar e tal. Mas pra você, quando acabou a MTV, você falou, putz, e agora? Você já tava posicionado no mercado? Eu lembro que você comentou que fez alguns freelas. Como foi pra você esse período? Eu comecei a fazer institucional e dali fui abrindo outros leques, né? Fui fazendo aí vai indicando para outro, aí atende algumas produtoras, né? Aí vai de indicação, né? Que se você trabalha bem, o cara vai te indicar. Se gostam de você, você vai trabalhando em vários lugares, você começa a abrir uma agenda, né? E dali você migra para muita coisa, né? Você está aberto, né? E aí, idas e vindas, sem MTV, né? Agora, mas eu já tinha feito uma rede de contatos assim que dava para continuar o que eu já tinha aprendido e aplicar coisas novas também, né? Então foi bem isso. Eu lembro do Eriel e do Otávio, que eles tinham a Opala Filmes, foi uma locadora não, uma produtora que... Você chegou a fazer alguns freelas e tal? Muito, era bem parceira, assim, eu cheguei a fazer uns freelas lá também. Porque eles eram muito parceiros desde a época da MTV, né? Eles já tinham alguns projetos lá, trabalhavam lá e tal. Isso. Pessoal muito legal. E dali a gente foi fazer outras coisas. Eu trabalhei com o Raul era um dos câmeras da MTV. Ele foi trabalhar numa produtora do Rio de Janeiro, chama Casa Digital, que fazia obras do governo aqui em São Paulo. Eles eram do Rio, mas abriu uma agência aqui na Paulista. A Raul me chamou, trabalhei um tempo lá com ele. E foi nesse período que você estava freelance, assim? Já estava de freelance. Aí, só que aí eu larguei o freelance e fui trabalhar com o Raul fixo, né? Aí durou pouco tempo, porque cortou contrato, enfim, coisas burocráticas. E voltei pro mercado. Fui trabalhando, até que me deu o estalo de voltar a estudar. E aí eu falei, eu quero fazer uma faculdade. Tinha necessidade de ter mais teoria, de ter um aprofundamento mais técnico, mais artístico. E aí a faculdade de cinema aqui no Brasil é cara, né? Não dá muito acesso, né? Sim. E aí
a gente descobre que Cuba dá cinema gratuito, diz que o cinema é bom de lá, tem essa fama boa. Tem o cinema da Argentina também. Falei, pô, por que não? Aí eu lembro que eu fui estudei espanhol por 4 anos, e por isso que a gente... É verdade, vou explicar pra galera. Né? Por isso que a gente se chama de Tico, né? Porque quando eu estudei espanhol, a gente né, brincava, eu chamava ele de Tico, porque Tico, menino, né? Garoto, Pepe, né? né? Nossa, eu lembro que você, cara, quando você começou a estudar espanhol, eu lembro que a gente ia andando pra Paulista, você lembra? A gente ia trocando ideia e tal. E eu lembro até hoje, a primeira sensação que eu digo, você chamou de Tico, eu falei, o que é Tico, né? É. E aí pegou, né? A gente só se chama assim, né? Tipo, as pessoas que não sabem até isso, por que Tico, né? Sim. Foi por isso, né, que a gente se chama. Uhum, sim. E, enfim, estudei espanhol porque eu tinha o objetivo de ir pra Argentina, estudar lá. Aí eu fiquei uma semana lá, fui com a Jaque, que fez figurino na minha turma, minha amiga até hoje. Hoje ela faz cinema, hoje aí tá na parte de artística, de toda a parte de figurino, né? E nesse período que você viajou com a Jaque, como que foi, assim, questão de se preparar para o curso, como que foi? Eu fui para conhecer, fiquei uma semana com a Jaque lá, para conhecer como é que o cidadão se comportava, como é que era se locomover, conhecer a faculdade. Você chegou a conhecer a faculdade? Cheguei. Você chegou a entrar na faculdade lá e ver? Sim, conheci os alunos do curso exatamente. Que legal. E fiquei uma semana na Argentina para entender como é que era o dia a dia do argentino. E foi bom, cara. A gente fez todo o rolê turístico lá, conhecemos tudo que tinha que conhecer, mas aí eu voltei para São Paulo para levantar grana, né? Meu objetivo era levantar grana para morar na Argentina por um tempo, tentar arranjar um trabalho, acho que não ia ser na área, ia ser garçom, sei lá, qualquer coisa do tipo. E tentar fazer a faculdade, que era gratuita, era por isso. Porque eu não ia pagar a faculdade, né? A faculdade lá é gratuita. E eu queria ter esse conhecimento. Voltei para São Paulo, tal, aí voltei a fazer meus freelas, tal, até que um amigo me indicou para a revista Vice, uma revista canadense, que tinha abrido aqui uma agência. Eu fiquei nesse dilema, né? Se eu ia para a Argentina, realizar essa vontade minha, ou se eu ficava, que eu tinha ainda a ideia do currículo, né? Que ia fazer bem para o meu currículo ter uma passagem na Vice. Enfim, eu fui lá para conhecer, no fim, né? Falou, Diego, passa lá, conversa com o Bruno Cômodo. Cheguei lá, a gente trocou uma ideia, ele falou, Diego, começa aí, segunda-feira. Aí eu falei, como assim já começa? Não, pode já começar. Ele já gostou de você, já gostou. E já... Eu já fui indicado, né? E eu acho que ele me reconheceu também. De outros trabalhos, freelancers. Deve ter me reconhecido. Beleza, aí negociou ali as coisas e fiquei na Vice uns 3 anos. Bastante tempo. 3, 4 anos, mais ou menos. Foi um momento muito bom para minha vida profissional, assim, muito bom. Porque lá eu conheci, depois, meus grandes professores, grandes amigos na área, assim, abriu um novo leque de possibilidades, de lugares, de processos, né? Jeito de fazer. O cinema guerrilha ficou mais vivo em mim, porque eu pude trabalhar com gente muito competente e que trabalhava com pouco. Então, a gente se unia muito, a gente era uma equipe muito unida. E lá eu desenvolvi uma outra característica que foi mais para a produção, onde eu produzia tecnicamente, que na prática era... Primeiro, eu fui contratado para cuidar tecnicamente de tudo que acontecia. Então, todas as gravações eram comigo. Tanto para câmera, com áudio, captação, tudo era comigo, captação. Você produzia, uma dúvida, você produzia tanto recursos técnicos como equipamento, como profissional também? Você ia atrás de profissionais e tal? De certa forma, sim. Depois eu me aprofundei um pouco mais, no começo nem tanto. Então eu comecei a fazer uma rede com locadoras, comecei a abrir o leque também com fornecedores, né? Foi muito bom, foi uma escola maravilhosa. E lá pude conhecer pessoas também incríveis, assim. Sou muito grato
a Deus ter colocado a Vice no meu caminho, porque eu conheci gente incrível e que me fez crescer muito como pessoa e como profissional. Nossa, eu lembrei de uma coisa, assim, de quando você começou a trabalhar na Vice, eu lembro que foi um momento para mim muito forte, assim, a gente compartilhar esse momento, esse seu período, né, trabalhando na Vice, porque eu estava estudando jornalismo. E a Vice tinha pautas e conteúdos que era muito fora da caixinha, assim, né, do conservadorismo e tal, da coisa mais tradicional. Sim. Você lembra de algum projeto da Vice que te marcou tanto, assim, que te pegou, assim, no período que você fez? Eu não exatamente trabalhava na parte de jornalismo, né? A Vice daqui o jornalismo era mais digital. Não era tanto um modo tradicional que ia lá captar, transferir e tal. Transmitir, perdão. Eu trabalhava na parte mais publicitária, na parte de vídeos mesmo. Porque a Vice tinha essa linha, a linha aqui no Brasil era mais publicitária também. Então eu trabalhei mais com eventos específicos, com marca. Então uma das coisas que eu gostei muito de fazer, eu fiz as 2 primeiras edições do Tomorrowland, aqui, aquele festival de música eletrônica, né, mundial. Gostei muito porque eu gostava do processo, né. Então a gente tinha 3 equipes para poder fazer a captação do fazer a evento captação todo, e interligar tudo isso com diretores, com diretor de fotografia. Isso era muito legal, né? A gente era um exército assim de equipe para cobrir esse festival, além de outros, né? A gente cobriu o Skull Beats Sensation, que a gente chegou a viajar no primeiro dia do ano, tipo, todo mundo virado do Caraca, ano foi novo. na virada do ano, assim, o projeto ia iniciar? Tipo, dia 2 do ano novo, assim, porque a gente fez viagens pontuais em janeiro, indo pro Nordeste, sabe? Porque o festival, todo fim de semana ele ia para um canto do país, assim, né? Mais uma parte do Nordeste, e era música eletrônica. Aí a gente ia, fazia e voltava pro Brasil, para São Paulo, e foi muito bom. Além de outros, assim, de publicidade que a gente fez, assim, mas era mais guerrilha, era uma coisa mais... Tinha mais gente também envolvida, mas era muito bom. Tem lugares que a gente passa, assim, trabalha, a gente sente que foi muito um upgrade, assim, na nossa carreira e tal, né? Você sente que a Vice te deu essa... Com certeza. Esse ponto de virada, assim, Com certeza, pelos profissionais e pela liberdade que eu tive de transitar também. Então eu pude entender... Eu acho que eu saí de lá um produto técnico. Então eu saí com uma bagagem diferente, com relação com o fornecedor, então... Porque a minha relação era sempre... Eu recebia o roteiro com a direção, sentava com o diretor de fotografia e a gente fazia aquilo acontecer. E eu decidia, eu ia encabeçar tudo o que ia acontecer, assim, era muito bom. Então foi uma grande escola para mim, conheci muita gente lá. E aí você saiu da Vice, né, e aí você foi pro mercado de freela, você foi freelancer. Aí voltei a ser freela e tal, aí depois que eu saí da Vice, eu tirei um tempo assim, um mês assim, para pensar, voltei a fazer freela e tal, e fui avisando muitas pessoas. Numa dessas eu avisei a Renata, uma amiga nossa. Sim, a Renatinha que trabalha na MTV. Tá. Isso, a Renata Correa, e ela falou, Di, tô hoje na Snack, tô coordenando edição, vem pra cá, eu acho que vou precisar de você aqui. Então tava com necessidade disso. Só que nessa época eu tinha assinado um contrato com o Fred. O Fred é som direto de cinema. Ele queria me arrastar para essa área, assim, e era uma forma de eu entrar, né, para esse mercado, que é uma panela às vezes, né, para entrar. E o Fred queria me levar como fosse som direto para ele. E eu tinha que fazer uma escolha, porque eu cheguei lá na Snack, fui lá sem pretensão nenhuma, porque eu já tinha assinado o contrato, né. Uhum. Eu tinha 2 meses ainda para cumprir o contrato. Antes de começar a rodar, não tinha nem rodado ainda. Aí eu fui lá na Snack, o pessoal já me conhecia. Falou, Diego, pode passar segunda-feira. Eu acho que eu nunca fiz uma entrevista de verdade. O pessoal Nossa, já me... é verdade, você me contando agora sobre as experiências dessas entrevistas, na MTV, acho que a MTV foi o único lugar que você fez uma certa entrevista, né? Foi. Porque na Vice você já entrou direto, né? Teve É uma o famoso certa... quem indica, né? E a nossa área do audiovisual eu sinto que tem muito isso, né? Tem. De indicações de profissionais que consideram qualificados e tal, né? Para atender uma certa demanda, Isso. E aí eu falei, na época eu pedi um mês, né? Para me cumprir o contrato com o Fred. Mas aí era imediato. Eu precisava
atender eles imediatamente. Eu tive que fazer uma escolha. Aí alguém eu ia desagradar, né? E infelizmente, não infelizmente, né? Eu tive que fazer uma escolha. Cada um tem a sua, né? E aí eu tive que romper o contrato. Eu tinha assinado e tal. Então foi uma coisa meio chata, que, de certa forma, prolongou uma fechadura de portas, né? Provavelmente. Mas eu escolhi a Snack, que estou até hoje. Vai fazer 7 anos que estou na Snack. Snack Content. Trabalhar tanto tempo no lugar, 7 anos, né? Você tá na Snack e tal. Como é para você tá tanto tempo num lugar, na mesma empresa? A Snack foi também um mercado novo para mim, porque era mercado de influencer. E engraçado que eu não conhecia ninguém, assim, tipo, do que eu estava fazendo, né? Que eu estava tendo acesso, né? E quando as pessoas viam que eu estava trabalhando com tal influencer, a galera meio que pirava, tal. Trabalhei com alguns lá que são reconhecidos aí, mas eu também tive chance de migrar para outras coisas lá dentro, né? Tive oportunidades lá dentro. Hoje estou na linha de frente mais técnica lá, estou cuidando de toda a linha, essa linha de frente técnica, de tudo que acontece em todas as gravações, o roteiro de cliente, porque a gente atende muito cliente, né? Então a gente tem marcas e a gente faz aquilo acontecer para redes sociais, né? Como você vê a sua trajetória desde a época que você era apaixonado por cinema, que você era na locadora, Sim. E via os filmes dos bastidores, ficava fascinado, né, de ver os operadores de câmera e tal. Aí você conheceu o Criar, na época do Casulo. E aí depois você entra na MTV, que é o lugar que você é apaixonado, né, por música e linka com o audiovisual. Claro. Depois faz freela, foi pra Vice, você sentiu que foi um ponto de virada e agora na Snack. Como você vê a sua trajetória? Eu vejo com muito carinho, eu vejo que eu faço parte de um mercado que é o cinema guerrilha, acho que muitas pessoas vão se identificar aí, em que eu também peguei tesão por isso, peguei um amor, paixão por isso, né? A gente fazer muito com pouco, né? Eu acho que isso exige tanto da gente e também da paixão de fazer aquilo acontecer, sabe? Tantas vezes que a gente fez projetos aí em que não tinha orçamento nenhum, mas pela paixão a gente fazia, sabe? Eu vejo com muito carinho tudo. Eu acho que todos os perrengues que eu passei, ou qualquer profissional que eu lidei, desde o diretor até a tia da faxina, aprendi um pouco com cada, assim. Do melhor ao pior, né? Porque você lida muito com ego, né? Então você vira até gente, assim, também, sabe? Porque você precisa lidar com gente. No fim, a gente tem que lidar com gente e com histórias, né? E a gente acredita naquilo ou não, né? Aqui mesmo, a gente está realizando um projeto que você me chamou e que eu acredito muito. Estou muito feliz de estar inserido nisso. Eu acho que tem muito mais para acontecer. Tem muito mais para acontecer. Para mim, para você. E aquele Diego já não está mais cru, né? Aquele Diego teve que ralar bastante. Eu me sinto mais cascudo hoje em dia, né? Eu tenho uma ideia de, tipo, sempre... Não sei, eu tenho uma veia de, tipo, tentar resolver problemas, né? E eu acho que de tanta gente passar por tanto tipo de set, por tanto tipo de trabalho, projeto, você adquire algumas habilidades, né? E uma delas é essa, assim, né? E o que alimenta a nossa alma, né? E artisticamente, a gente precisa se aprofundar em algumas coisas que a gente gosta. Tá bom, eu faço fotografia hoje aqui, né? Nesse projeto. Mas faço N outras coisas, né? A nossa escola, por onde a gente passou, por exemplo, a gente fazia muitas outras funções, né? E eu acho que por causa disso, nos deixou a gente mais forte hoje, né? E acho que eu estou querendo dizer é que no fundo, não é tão glamour assim, né? Tudo bem, talvez a gente não... Vou falar por mim, né? Talvez eu não acendi a grandes produções, super, mega produções, em que, sei lá, eu vou apertar um parafuso e vou receber só por isso. Mas o que me dá paixão é entender o macro, né? E poder aplicar o que eu sei em cada coisa. Assim, o
o campo de possibilidades é tão grande que você nunca para de estudar, né? E eu percebo que a gente trabalhou tanto e a gente tem que lembrar também da gente alimentar nossa alma com o que é belo, o que é profundo. Né? Isso está na literatura, está no cinema, está nos livros, né? Na música também, né? E hoje está mais aberto, né? As pessoas têm mais acesso, né? A gente era mais nichado, agora está mais aberto também. Você se sente feliz com toda a sua trajetória? Sinto, mas não me sinto pleno ainda. Eu acho que tem muito mais para fazer e conquistar. Muito, muito mais. E uma das coisas, assim, que eu queria dizer, que eu já te disse isso numa mesa de almoço, né? Que esse projeto aqui me deu um tempero. Porque eu estou numa fase de vida que eu precisava fazer outras coisas, né? Realizar alguns conhecimentos. E você me deu essa possibilidade, eu te agradeço muito. Isso aqui me deu um tempero, assim, para a vida, porque você está fazendo outras coisas, você está aplicando coisas que não tem um objetivo, talvez, financeiro. Tem um objetivo mais de alma mesmo, de expressão, né? E eu sou feliz, sim. Por ter amigos, por ter saúde, né? Por ter direção também. E isso é uma parte da minha trajetória, né? Que eu estava meio sentindo que estava sem direção. Hoje eu já tenho uma direção para onde eu quero ir, sabe? Isso contempla espiritual, profissional, né? Pessoal. E obrigado porque você faz parte dessa felicidade, com certeza. Eu não posso encerrar o Pode Criar, Tico, sem fazer uma homenagem também à nossa amizade. Eu acho que o audiovisual nos uniu, né? A gente está aqui agora te entrevistando e está sendo um processo bem... Se vocês soubessem, a gente para e grava, porque a gente dá risada e tem todo esse momento de espontaneidade. Mas eu sou uma pessoa, assim, muito feliz de ter uma amizade como a sua, Tico. Eu quero deixar registrado nesse vídeo. Eu sei que a gente contou a sua história do audiovisual e Pode Criar ter esse lado dos bastidores. Mas eu imagino a gente daqui a um tempo vendo esse vídeo gravado, sabe? Da internet. Sim, então, que você saiba que, assim, Deus abençoa a nossa amizade, porque eu vejo quanto você é preocupado com o projeto, quanto você se entrega e tá aqui, faz junto, faz acontecer e vamos para cima. Cara, esse resultado da fotografia, das equipes que estão nos bastidores, da Nina, da Diane e sua, assim, é uma gratidão enorme, Tico. Principalmente pela sua dedicação, pelo seu empenho. Você agradece, né, de eu ter te convidado, mas eu que agradeço, cara, de ter um amigo como você nessa jornada aqui do Pode Criar, que para mim nasceu de um lugar de contar histórias dos profissionais do audiovisual, de ter um espaço onde a gente possa conversar sobre o audiovisual, que lá no passado eu me sentia um peixe fora d'água. E às vezes o modo como é dito o audiovisual, às vezes de um modo elitizado, distante, e aqui eu espero que seja um espaço que as pessoas sintam em casa, que possam aprender recursos técnicos, possam sentir inspiradas, ex-alunos, alunos atual e até profissionais da área, né? Sim. E obrigado por fazer parte disso, cara. Sou uma pessoa muito feliz e abençoada, assim. Muito feliz mesmo. Isso é foda, tio. Obrigado, mano. Tamo junto. Te amo, viu, mano? Também. Tamo junto. E você que tá assistindo aqui, ó, Pode Criar, não se esqueça mesmo, porque é muito difícil ser produtor de conteúdo, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever no canal. Se inscreve agora. Se você ficou até agora, se inscreve. E curte, dá like e compartilha com os amigos. Tico, como é que a galera te acha? Instagram, seus projetos? Rodrigues 797. É o meu Instagram. Show. Tem umas fotos lá maneiras, tá ligado? Só a galera entrar. Lá você vai entrar... Eu não posto todos os meus trabalhos, né? Eu posto inspirações artísticas e pensamentos. Boa, é isso. Valeu, galera. Show! Valeu, Tico. Foi, Di. Obrigado. Obrigado, hein, Di. Valeu, mano.